Como é que você pode fazer para parar de usar o Venvance ou Liberdia, né? Que são os nomes comerciais aí do princípio ativo chamado lisdexanfetamina. Já se perguntou? Você está utilizando às vezes uma dose alta. Será que é bom, às vezes, você tirar de uma vez esse medicamento? Será que o ideal seria utilizar dia sim, dia não para fazer o desmame? Você quer tirar o medicamento da sua vida? Ou você está utilizando para algum caso específico? Ou TDAH, se já está bem controlado, você quer tirar esse medicamento? Ou se você está utilizando, por exemplo, no processo de emagrecimento, se você tem, por exemplo, transtorno de compulsão alimentar e você quer tirar porque você já emagreceu muito, não precisa mais do Venvance ou Liberdia. Será que como é que você pode fazer para tirar esse medicamento? Tira de uma vez, faz desmame, como é que faz esse desmame? Então, se você não me conhece, meu nome é Valdeci, sou médico. Hoje ajudo muitos pacientes que querem emagrecer, potencializar o processo de emagrecimento. Então vamos lá, para você entender, o Venvance nada mais é do que uma substância derivada de uma anfetamina. E Venvance é o nome comercial de uma substância chamada lisdexanfetamina. Liberdia, que é como se fosse o Venvance em gotas, é também o nome comercial da substância lisdexanfetamina. E a gente vai utilizar hoje o Venvance em duas situações principais aqui no Brasil. Principalmente para quem tem TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, quem tem transtorno de compulsão alimentar. Então, por exemplo, quem está com excesso de peso, que eu utilizo muito na minha prática, né, para algumas pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar. A pessoa ela tem transtorno de compulsão alimentar e ao mesmo tempo tem excesso de peso, a gente pode colocar esse medicamento, porque às vezes ele vai se encaixar como uma luva para alguns pacientes, principalmente para controlar a compulsão alimentar. E ela controlando essa compulsão alimentar, a pessoa vai comer menos e a pessoa vai começar a entrar num processo de emagrecimento. E um dos efeitos colaterais do Venvance, da lisdexanfetamina, é o quê? É reduzir o apetite. Então ele tanto reduz o apetite e reduz os episódios de transtorno de compulsão alimentar. Então o Venvance, como eu falei, é derivado de uma anfetamina, né, que é a lisdexanfetamina. Essa lisdexanfetamina, quando a gente absorve ela, o nosso corpo absorve, vai lá para a corrente sanguínea, e lá na corrente sanguínea ela é quebrada em duas substâncias. Um aminoácido, lisina, e uma substância chamada destroanfetamina. Essa destroanfetamina, o próprio nome já fala, derivado de uma anfetamina, que é a substância ativa, vai atuar no nosso cérebro, aumentando principalmente o quê? Dopamina e noradrenalina. Por isso que quem usa o Venvance, a pessoa ela fica focada, ela às vezes fica no estado de alerta, ela tem mais energia, porque dopamina dela aumenta, energia aumenta. Por isso que o indicado é você utilizar o Venvance pela manhã. Porque se você utiliza ali no final da tarde, antes de dormir, já era. Você não vai dormir, você vai ficar ligado. Então, como é derivado de uma anfetamina, o Venvance ele pode causar uma dependência. Por isso que lá no medicamento tem o quê? Tarja preta. Então, se você usa por muito tempo, você pode causar uma dependência daquele medicamento. Então, você começou lá com 30 miligramas, subiu para 50 miligramas, foi para 70 miligramas. E aí, quanto maior a dose, mais o seu corpo ele vai criando uma dependência com aquele medicamento. E quanto maior a dose você atinge, aí que a gente tem que ter bastante cuidado. Muitas pessoas que estão utilizando medicamento, às vezes tira de uma vez, às vezes nem fala lá pro médico, não volta lá pro médico, ele tira o medicamento de uma vez. E o que é que acontece? Como o Venvance, a lisdexanfetamina, ela aumenta a energia, aumenta o foco, a pessoa fica mais concentrada. Se eu tiro esse medicamento de uma vez, o que é que pode acontecer? Pode acontecer o que a gente chama de efeito da retirada. Porque como o medicamento ele estava aumentando muito sua energia, disposição, foco, se eu tiro o que estava melhorando isso, você pode ter fadiga, indisposição, pode ficar sonolento. Então a gente tem que ter cuidado. Se você está utilizando uma dose alta, a gente tem que fazer o desmame desse medicamento. Tem que ir retirando aos poucos. E tem algumas estratégias que a gente pode fazer para realizar esse desmame até a gente retirar
de uma vez esse medicamento. Vamos lá, a pessoa estava utilizando lá 70 miligramas, então utilizou 70, vamos para 50, vamos ver como é que você vai ficar. Opa, saiu de 50, vamos para 30 para saber como é que você vai ficar. Então a gente vai reduzindo aos poucos. Tem gente que a gente faz semanal, tem gente que a gente faz, por exemplo, a cada 15 dias, tem gente que a gente faz mensal. A estratégia de desmame ela vai depender muito de como é que você está utilizando esse medicamento, há quanto tempo, se está utilizando para transtorno de compulsão alimentar ou se é TDAH. Então depende da situação que a gente está utilizando e qual a dose que a gente está utilizando, que aí a gente vai saber mais ou menos como é o desmame. Mas só para vocês entenderem essa escala, que a gente vai reduzindo aos poucos a dose do medicamento. Então o Venvance, a dose mínima que a gente tem lá na farmácia, principalmente do comprimido, é o quê? 30 miligramas. E aí, Valdeci, eu cheguei a 30 miligramas, como é que eu faço para realizar o desmame? Então, uma das estratégias que a gente pode fazer é substituir o Venvance pelo Liberdia, porque o Liberdia é em gotas. Então, em gotas, a gente consegue colocar uma dose menor do que 30 miligramas. A gente consegue colocar 20, a gente consegue colocar 10. Então, vai depender muito da pessoa. Então, uma das estratégias, quando você chega lá com 30 miligramas de Venvance, e a gente quer realizar ainda mais o desmame, e tirando aos poucos e observando como é que você vai ficar para você não ter esse efeito da retirada que pode acontecer com algumas pessoas, é a gente substituir o Venvance pelo Liberdia e a gente vai acrescentando ali algumas gotas no dia e às vezes a gente vai reduzindo essa dose, por exemplo, em gotas a cada 2, 3 dias, por exemplo, é uma das estratégias. Então, uma das estratégias para a gente ir parando esse Venvance é reduzir a dose progressivamente e quando chega num determinado momento, às vezes você trocar o Venvance pelo Liberdia, que é a mesma substância do Venvance, que é a lisdexanfetamina. Então, esses nomes comerciais é a mesma substância, pessoal. É a mesma coisa lá do Mounjaro. O Mounjaro é o nome comercial. A substância qual é? Tizepatida. Ozempic é o nome comercial. Qual é a substância? Semaglutida. Venvance é o mesmo princípio ativo lá do Liberdia, que é a lisdexanfetamina. E aí, a gente vai fazer esse desmame baseado no que a pessoa ela está tratando, qual a dose ela já chegou. E a gente vai monitorizando esse paciente para saber se ele vai ter ou não efeitos colaterais quando a gente vai reduzindo a dose. Por quê? Às vezes a gente vai reduzindo a dose do medicamento e a pessoa, às vezes, ela pode aumentar, às vezes pode voltar àquele transtorno de compulsão alimentar. Às vezes a fome dela pode aumentar, por exemplo. Às vezes ela vai perdendo o foco aos poucos. E aí a gente tem que ir ajustando de acordo com cada pessoa. E um dos maiores erros que eu noto na minha prática, é principalmente quando a gente vai prescrever o Venvance e a pessoa ela começa a utilizar, às vezes a gente vai aumentando a dose e a pessoa ela tira o medicamento de uma vez. Ela não avisa o médico dela, ela não avisa lá o profissional que está cuidando dela para a gente realizar o desmame e, se é necessário, realizar o desmame com aquela pessoa, porque algumas pessoas não precisam. Já outras, é necessário a gente realizar esse desmame. Então, como o Venvance ele aumenta esse foco, essa energia de algumas pessoas, reduz o transtorno de compulsão alimentar, reduz o apetite, então algumas pessoas podem apresentar alguns efeitos colaterais mesmo com a dose baixa ali do Venvance. Como o medicamento, a lisdexanfetamina, ela aumenta a dopamina e ela aumenta a noradrenalina. Então, noradrenalina, quando está um pouco mais alta, o que é que ela pode causar? Taquicardia, pode causar insônia, pode causar, às vezes, uma leve tremedeira. Então, a gente tem que ter cuidado com algumas pessoas. E algumas pessoas podem ter até redução da libido. Eu já notei na minha prática algumas pessoas, principalmente homens, com redução da libido com o Venvance. Então, às vezes, se a pessoa ela está piorando o sono dela, ou às vezes ela piorou a ansiedade, pode ser por causa do Venvance. O que é que a gente tem que fazer? Em alguns casos, a gente tem que reduzir a dose, ou em alguns casos mais específicos, a gente tem que retirar o medicamento. Então, vocês entenderam como é que a gente vai fazer o desmame do Venvance, da lisdexanfetamina? Então, se esse conteúdo agregou um pouco aí no seu conhecimento, aperta aqui em curtir e compartilhe
com seu amigo, para ele também ter acesso a essa informação.